E aí a gente consegue ver aqui no gráfico, né, que esse comportamento de explosão cresce muito rápido, não se aproxima de nenhum valor, e com isso a gente tem que não existe esse tal número L do qual a função se aproxima, tá? Ela só cresce. Bem, só que aí, esse é um comportamento também que pode ser de interesse, tá? Que é quando uma função cresce muito rápido em um ponto, tá? Bem, e aí não é de todo perdido, né? Esse esforço, ok? Bem, para isso, para indicar esse tipo de comportamento, tá? Esse comportamento arbitrariamente grande em um determinado ponto, a gente indica essa notação aqui, tá? Então, a gente diz que o limite, tá? O limite da função 1 sobre x ao quadrado, com x tendendo a zero, é igual a infinito, tá? Então, a gente usa isso daqui. Mas, atenção, tá bom? Isso não significa que o limite exista, e também isso não significa que o infinito ele é um número, tá bom? Isso daqui, tá? Isso daqui é apenas uma notação para expressar esse comportamento que a função tem de crescer extremamente rápido, tá? Mas ao pé da letra, né? Ao pé da letra, o limite ele não existe, tá bom? Ok? Bem, então vamos lá. Para tornar isso daqui mais preciso, tá bom? Então, a gente tem aqui uma função f, tá? Que ela está definida aí próximo de a, exceto no a, porque eu já falei, né, algumas vezes, quando a gente está olhando o limite, não nos interessa o que acontece no ponto, né? Só o que acontece próximo dele, tá bom? Então, não precisa nem a função estar definida do a. Então, bem, eu tenho uma função aqui que eu posso analisar perto do a. E aí, o que acontece, né? Eu escrevo isso daqui, né? Escrevo isso daqui. Isso vai significar que a minha função, né? Que os valores f de x, eles ficam, f de x, eles vão ficar arbitrariamente grandes, tá? Quando eu tomo x próximo de a, tá? Próximo de a. Mas não necessariamente igual a a. Eu só quero saber próximo de a, tá bom? Então, essa notação com infinito quer dizer que essa função cresce muito, muito rápido, tá? E aqui tem alguns modos, como a gente fala, né? Então, a gente diz o quê? Por exemplo, aqui, o limite de f de x, quando x tende a é infinito, tá? Também a gente pode dizer que f de x se torna infinito quando x tende a, certo? E no outro aqui, a gente tem que f cresce ilimitadamente quando x tende a, tá? Mas em ambos os casos, sempre você está dizendo que f vai a infinito, f é infinito, f tende a infinito, cresce indefinidamente, e diz o ponto, né? Quando x tende a, certo? Então, são as informações que sempre você fala, independente de qual seja a frase, tá bom? Bem, e aí, né? Esse daqui é o comportamento, então você tem aqui o x igual a x igual a função aqui, ela cresce. Quando chega próximo do a, ela cresce, né? Quando chega próximo do a, ela cresce, tá bom? Ela vem aqui e cresce, né? Aqui ela vem próximo do a e cresce, ok? Então, esse é o comportamento e a gente indica por essa notação aqui, usando o símbolo aqui de infinito, reforçando. Isso não quer dizer que o limite exista e também não quer dizer que infinito é um número, tá? É uma notação para expressar esse comportamento de que f cresce muito rápido quando x se aproxima de a, tá? Bem, e aí, da mesma forma, tá? Quando a gente coloca o sinal do menos, né? Só quando a gente está olhando, a única diferença, né? É que o x se torna arbitrariamente grande, porém negativo, né? Porém negativo, tá bom? E o resto é tudo igual. Quando o x se aproxima de a, não necessariamente no a, tá? Então, por exemplo, se eu tomo a função agora menos 1 sobre x ao quadrado, ela vai para menos infinito, né? Então, o comportamento é esse. O gráfico, em vez de subir, né? Ele vai cair rapidamente aqui, ó. Tá vendo?
quando se aproxima do A, né? Para valores aqui, para y aqui negativo, né? Abaixo do x negativo. Então ele vai para valores muito grandes negativos, tá? Ok? E aí, se você olha, por exemplo, o gráfico, né, dessa função, se você olha o gráfico dessa função menos x ao quadrado, o gráfico dele dessa função é isso, né? A gente viu? Multipliquei por menos, né? Ele só é refletido em relação ao eixo x. Vocês conseguem entender aqui, meu desenho é muito ruim, certo? Bem, e aí quando se aproxima aqui do x igual a zero, né? Essa função ela decresce muito rápido, então aqui não tive espaço, mas tende a menos infinito, como a gente diz, ok? De novo, não quer dizer que o limite exista e não quer dizer que menos infinito seja um número, tá? Bem, então aqui a mesma coisa, né? Eu posso ter essa definição aí de limite infinito, mas trabalhando olhando, né? Limites laterais, tá? Ou seja, o comportamento da função crescer muito rápido, mas olhando o comportamento em relação a apenas um dos lados de A, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho, né? Aqui eu tenho o limite, tá? O limite à esquerda de x tendendo a A, ou limite de x tendendo a A pela esquerda da função f de x igual a infinito. O que é que isso significa, né? Bem, significa primeiro, a função cresce muito rápido quando o x se aproxima de A, porém com valores menores que A. Então, quando eu me aproximo aqui, me aproximo de A, mas por valores menores, a minha função ela cresce muito rápido, tá? Então, eu não estou dizendo o que acontece do lado esquerdo ou do lado direito. Eu só olho a esquerda de A, tá? Aqui, ó, a mesma coisa, tá? Então, quer dizer que a minha função cresce muito rápido, né? Para quando x se aproxima de A pela direita. Então, x se aproximando de A pela direita, a minha função cresce muito rápido conforme me aproximo de A por valores maiores que A. Então, o comportamento é isso, né? Então, observe que ela cresce muito rápido conforme se aproxima de A, tá? Aqui, similar, né? Só que é menos infinito e olhando para x tendendo a pela esquerda. Então, conforme eu me aproximo, né, de A por valores à esquerda, a minha função ela toma valores muito grandes e negativos, tá? Então, o gráfico tem esse comportamento. E de forma análoga, aqui, né, valores negativos muito grandes para x, né, tendendo a A pela direita, ou seja, x tendendo a A por valores maiores que A, né? Então, a minha função tem esse comportamento e ela vai se aproximando de A. A minha função, o x se aproximando de A, a minha função, ela cresce muito rápido para valores negativos, tá? Ou decresce muito rápido, tá? Então, basicamente é isso, ok? Então, eu posso olhar também a parte do comportamento de crescer muito rápido, né? De ir na infinito ou menos infinito, apenas observando limites laterais também, certo? Bem, e aí, quando a gente olha isso, né? Um gráfico como esses dois aqui, por exemplo, aqui a gente tem os limites laterais, né? O limite de x tendendo a pela esquerda de f de x igual a infinito. No outro, né, é o limite de x tendendo a pela direita de f de x igual a menos infinito, tá? Se você olhar, né, o que é que eu tenho? Aqui eu tenho, se eu traçar essa reta, né, o meu gráfico ele vem aqui e ele meio que vai se encostando, se deitando, né? Mas ele também nunca encosta, tá? Ele vai somente assim subindo e acompanhando essa reta. Aqui da mesma forma, né? Se eu olho aqui esse gráfico, que ele vem e ele começa a, digamos, acompanhar a reta, certo? Mas nunca vai encostar, mas sempre ele vai ali crescendo junto com essa reta. Esse tipo de reta, né, nessas duas situações, é o que a gente chama, tá, de assíntota vertical,
assíntota vertical, tá bom? Então, essa reta aí, x igual a A, ela é chamada de assíntota vertical, né, da curva y igual a f de x, né, se satisfaz uma dessas propriedades, tá? Então, qualquer uma delas, né, ou limite lateral esquerda, ou limite lateral direita, dá mais ou menos infinito, ok? Então, qualquer um desses casos, a gente chama essa reta de assíntota vertical, tá? Porque, de certo modo, o gráfico vai acompanhando assintoticamente essa reta, tá bom? Então, por exemplo, né, a gente tinha o gráfico lá da função 1 sobre x, né? A gente tinha isso daqui, o gráfico era isso daqui, né? O gráfico era isso daqui. Então, a gente tem que a reta, né, x igual a 0, nesse caso, x igual a 0 aqui, essa reta, né? Ela é uma assíntota, né, vertical, tá? No caso, essa reta x igual a 0, que é justamente o eixo y, né? Essa daqui, tá em laranja aí, é a assíntota vertical, tá? Dessa curva aí do gráfico, ok? Bem, e aqui tá pedindo pra gente encontrar os limites, tá? Limite aqui à direita e limite à esquerda, tá bom? Então, vamos aqui, por um instante, suponha que você não tem o recurso do gráfico, tá? E aí, o que acontece, né? O que acontece nessas duas situações? Bem, primeiro, né? O x, sempre, quando a gente está olhando o limite, né? A gente sempre está olhando, vou até destacar, o x próximo do 3, né? No caso, o x ele está próximo do 3, tá? Nunca igual, né? Sempre próximo, certo? Bem, e aí a gente vai olhar o seguinte, nesse caso, né? Quando a gente estiver olhando aqui o limite do x pela direita, então a gente está olhando o x maior do que 3, certo? Então, vou olhar o x maior do que 3. Então, o que acontece, né? Bem, quando o x é maior do que 3, isso me implica que o x menos 3, né? Basta passar para esse lado, né? Ele é positivo, tá? Ele é positivo. Então, eu estou olhando o limite disso daqui, né? X menos 3. Então, nesse caso, esse valor aqui, ele é positivo, certo? Ele é positivo. Bem, e aqui o 2x, né? Como o x está próximo do 3, né? 2x vai estar próximo do 6, certo? Está próximo do 6. Então, eu tenho o que, ó? Eu tenho que o 2x está próximo do 6, certo? Então, e o x menos 3, ele vai estar muito próximo de 0, porém ele é positivo, tá bom? Muito próximo de 0, porém é positivo. Então, vamos só fazer um rascunho aqui, certo? Então, isso daqui, ó, esse valor aqui, né? Ele vai estar sendo tipo o quê? Isso daqui vai estar próximo, né? Vou botar até assim, para dizer que é próximo, né? Isso daqui, ele é próximo de 6, tá? Isso daqui é próximo de 0 mais positivo, né? Porque você tem que observar que quando você está próximo do 0, você pode estar próximo do 0 por valor positivo ou por valor negativo, né? Certo? Então, o que acontece? Você tem em cima um número positivo, certo? Um número positivo, digamos 6, muito próximo de 6. E embaixo, um número muito pequeno, tá? E aí, a gente já viu o que acontece, né? Por exemplo, cadê um exemplo lá de 1 sobre x ao quadrado? A situação é essa, né? Então, em cima você tem um número positivo, nesse caso era 1. Embaixo você estava pegando valores muito próximos de 0, né? Ok? Então, o que acontece com a sua função, né? Ela vai a infinito, certo?
ela vai a infinito, ok? Então, se em cima você tem um número positivo, embaixo um número positivo e também muito pequeno, então isso daqui vai tender a infinito, tá? Vai tender a infinito, ok? Bem, então, intuitivamente, né? O que a gente tem aqui, esse limite, ele vai a infinito, certo? Ele vai a infinito. Agora, então a gente tem isso daqui, ok? Bem, agora, o que acontece quando a gente vai olhar o limite, né? Então aqui a gente tinha que o limite era infinito, tá? Às vezes a gente até enfatiza assim, mais infinito, que é para deixar bem claro, tá? O limite quando x tende a 3 pela esquerda, né? O limite de 2x, 3 menos x, isso vai ser o quê? Bem, se o x está tendendo à esquerda, então o x ele é menor do que 3, tá? Então isso daqui vai me dar que o x menos 3 ele é menor do que 0. Então ele é um valor negativo, tá bom? Bem, e aí, quando você vai olhar essa expressão aqui, né? Você continua tendo, certo? Você continua tendo aqui que em cima ainda está próximo de 6, né? O x está próximo de 3. Então, esse meu 2x está próximo de 6. E aqui, ó, o x menos 3, como o x está muito próximo de 3, ele também está próximo de 0, né? Também está próximo de 0. Só que aqui embaixo sempre é negativo, né? Então é o seguinte, em cima eu tenho um valor positivo, embaixo eu tenho um valor muito pequeno, tá? Só que é negativo. Então isso daqui, ele vai se aproximar de quê? Né? Ele vai se aproximar de quê? Bem, aquele jogo de sinal, né? Eu divido o número positivo por um negativo, isso tem que dar negativo, tá? Então, eu tenho um número, tá? Um número ali, que no caso é o 6, dividido por uma coisa muito pequena, né? É aquele comportamento. Se o denominador é muito pequeno, a minha divisão dá um resultado muito grande, né? Então, dá menos infinito, certo? Então, esse limite aqui dá menos infinito. Quando você olha aqui no gráfico, tá? Aí você consegue enxergar bem o comportamento disso, justamente, certo? Então, ó, aqui eu tenho x igual a 3, né? X igual a 3, caso tenho até aqui a assíntota já. Mas o gráfico é esse em azul, né? Quando eu venho me aproximando do x, né, por valores à direita, né, o meu gráfico é esse. Então ele vai, ó, certo? Subindo aqui muito rápido, conforme eu vou me aproximando do 3, ele sobe muito rápido. Então, justamente é o comportamento que a gente tinha, né, de ser infinito esse limite. Por outro lado, quando eu olho pela esquerda, o meu gráfico ele tem esse comportamento, certo? E ele vem aqui, ó. Então ele cresce para valores negativos, né? Ou ele decresce muito rápido, tá? Então é justamente esse comportamento que a gente tinha já, certo? De limite, o limite à esquerda no 3, ele é menos infinito, tá bom? Então é isso. E aí, assim, quando você tem o recurso do gráfico, né, você consegue enxergar isso e meio que não fica muita dúvida, tá? Só que, geralmente, você vai ter mesmo a expressão da função desse modo, tá? Então, você vai ter que usar mais de recursos mesmos algébricos, tá? Para poder verificar esses valores, tá? Esses limites, mais infinitos, menos infinitos e tal. Então, bem, então aqui você tem nosso último exemplo. Encontre, né, as assíntotas verticais da função tangente, tá? Então você tem aqui a função tangente de x, ok? Bem, e aí fica a definição aqui, né? A função tangente, ela é justamente o quociente entre a seno e a cosseno, tá? A função seno e a função cosseno. Bem, e aí, então, você tem que observar. Na verdade, a gente já viu até o gráfico da função tangente, né? A gente já viu que o gráfico da função tangente era esse daqui. E que a gente tinha problema justamente quando esse denominador for zero, né?
quando esse denominador aqui for zero, certo? Porque a função cosseno e a função seno, elas são oscilatórias, né? Os gráficos delas geralmente são assim, né? Da função seno e da função cosseno. Bem, só que na tangente eu tenho uma divisão pela cosseno, então eu tenho problema justamente quando essa minha cosseno ela zerar. Então, quando que a função cosseno ela vai dar zero, né? Então, ela vai dar zero, né? Então, a função cosseno de x ela é zero sempre que o meu x ele for igual a π sobre 2, né? E aí, você tiver aqui, a gente até bota assim, mais kπ, né? Ou seja, de π em π ele vai zerar novamente, né? Então, por exemplo, π sobre 2, quando eu somo π, né? Então, π sobre 2 mais π, né? Vai dar 3π sobre 2. Então, aqui no π sobre 2 ela zera, no 3π sobre 2 ela zera. Então, sempre que eu andar π, né? Se eu somar π aqui de novo, eu vou cair aqui no 5π sobre 2. Se eu andar π de novo, ela vai cair no 7π sobre 2. Então, no π, 3π sobre 2, 5π sobre 2, 7π sobre 2, todos são pontos onde a cosseno ela vai zerar. E da mesma forma, conforme eu vou andando para a esquerda, também para a direita, né? Então, se eu tiro π aqui, eu vou cair no menos π sobre 2. Também cosseno zero aí. Aqui também, né? Menos 3π sobre 2. E isso continua, né? Tanto para um lado quanto para o outro, certo? Então, sempre que esse kπ aqui, que está dizendo que você está pegando só um múltiplo de π, né? Então, se seu x é π sobre 2 mais kπ, né? Kπ está dizendo quantas vezes você veio para cá, né? Ou quantas vezes você veio para cá, tá? Bem, então esses são os pontos onde a função, essa função ela vai dar problema, tá? Ela vai criar essas assíntotas, tá? Bem, mas a priori, né? Você sabe que você tem um problema no denominador, mas você não sabe se é uma assíntota mesmo, né? Você não sabe se é uma assíntota mesmo, de fato. Então você tem que olhar o limite, né? Então, aproveitando que essa função ela é periódica, né? Ela se repete, o gráfico dela se repete. O que a gente teria que fazer era olhar o limite, né? Do cosseno tendendo a π sobre 2, tá? E aí analisar o seno e o cosseno e ver o que acontece, tá? Então, bem, a gente já tem, né? A gente sabe, na verdade, que o gráfico da função cosseno, ela só é esse efeito ondulatório que eu mencionei aqui anteriormente, tá? E aí, você olha o seguinte, o que acontece, né? Você vai olhar, vamos olhar aqui esse ponto, tá? Esse ponto bem aqui, que é o ponto π sobre 2, tá? E aí todos os outros, eles vão ser repetições do mesmo, tá bom? Então, o que acontece quando x tende a zero pela esquerda, né? Então, x tendendo a zero, não, x tendendo a π sobre 2 pela esquerda, né? O que acontece? Bem, então vou olhar o cosseno e vou olhar o seno, tá? A minha função seno, ela não tem problema, tá? O seno de π sobre 2, né? Ela vai ser simplesmente 1, certo? Vai ser 1, ok? E o gráfico dela não tem salto, não tem nada, tá? Vai ser simplesmente um ponto desse daqui, tá? Ok? Vai ser 1. Porém, né? O meu cosseno, né? O meu cosseno, ele vai tender a zero. Eu sei que ele é zero, né? Na verdade. Mas ele se aproxima de zero por valores positivos ou por valores negativos, né? Bem, ele vai se aproximar por valores positivos, tá? O meu cosseno. Porque o gráfico da função cosseno, ele é assim. Deixa eu pegar outra cor. Da função cosseno, o gráfico dele, ele é assim, ó. Aqui é o zero, bem aqui é o π sobre 2, né? Então, o gráfico da função, dessa função cosseno, conforme eu venho por valores
conforme eu venho aqui por valores, né? Estou olhando por valores negativos, né? O gráfico, ele vai para zero, mas por valores positivos, tá? Então, eu tenho aqui que quando isso acontece, o cosseno de x, ele tende a zero, mas por valores positivos, tá? Valores positivos, certo? Então, a minha tangente, ela é o seno de x sobre o cosseno de x, tá? Usando aquela ideia, né? Isso daqui vai estar sendo 1, tá? Muito próximo de 1 aqui, o meu seno. E o meu cosseno, ele vai estar muito próximo de zero, mas como eu vi, ele se aproxima do zero por cima, né? Essa parte aqui, ó, o gráfico vem de cima para baixo, tá na parte positiva e vai indo para o zero. Então, é isso daqui, certo? Então, isso me diz que o meu limite vai ser infinito, mais infinito, tá bom? Vai ser mais infinito. E é o que está dito aqui, né? A gente consegue visualizar no gráfico depois, ó. Conforme eu vou me aproximando aqui, né? Vou me aproximando do π sobre 2, vou aqui por valores à esquerda, o meu gráfico, ó, ele vai subindo, vai para mais infinito, certo? E aí, se eu olho, tá? Aí eu tenho que olhar depois, aqui, ó, vindo por valores positivos, tá? Então, por valores positivos, o que que vai mudar, né? Bem, o meu seno continua da mesma forma, então eu vou botar aqui x tendendo a π sobre 2 por valores positivos, valores positivos não, valores à direita, né? Então, o meu seno de π sobre 2 continua sendo 1, né? Sendo 1, ok. A minha função cosseno, né? A minha função cosseno de x, ela vai tender ao quê? Bem, aqui eu vou estar me aproximando por valores agora maiores que π sobre 2, valores à direita. O gráfico, ele vai se aproximar de zero. Só que ele está vindo aqui de baixo. Então, está vindo aqui de baixo, né? Olhando aqui, ó, está vindo de baixo. Deixa eu ver aqui, porque ficou pequeno. Então, olhando aqui, né? Com esse gráfico vindo por valores, né? À direita, esse gráfico ele vem daqui, ó. E tende aqui a zero também. Só que ele está na parte de baixo do eixo x, do eixo x, né? Isso significa que ele vai a zero, mas os valores são negativos. Quando eu olhar, né, a minha função tangente, nesse caso, então, a minha tangente de x, ela vai ser seno sobre o cosseno. Vai estar aproximadamente o seno, de novo, 1, e o cosseno 0, mas com valores negativos. Então, um número em cima, dividido por 0, né? Ou um valor muito próximo de 0, vai estar dando um valor muito grande. Só que negativo, né? Porque o denominador é negativo, ok? Então, isso daqui, a minha tangente, o limite da minha tangente está indo para menos infinito, certo? Então, quando vem pela esquerda é infinito, quando vem pela esquerda menos infinito. E o comportamento à direita, você consegue notar, deixa eu apagar tudo aqui. Você consegue notar aqui, né? Conforme ele vem aqui, ó, pela direita, o meu gráfico, ele decresce aqui muito rápido, então vai para menos infinito, tá bom? Então, pessoal, era isso, tá? Era isso que eu queria mostrar nessas aulas. Então, nessa aula, né, de limite lateral, então, essa relação entre o limite e limite lateral, porque às vezes a função tem um comportamento muito distinto de um lado para o outro de um ponto, certo? Então, cabe a análise em separado, você olha somente para um lado, aí você olha o comportamento dela, aí calcula um limite lateral, olha para o outro lado, então vê o limite lateral do outro lado também, e aí você tem a relação entre o limite e os limites laterais, né? Se o limite existe, a gente já sabe que os laterais irão existir, certo? E se os limites laterais existirem e forem iguais, o meu limite existe. Agora, se um dos laterais não existir, o meu limite não existe. E se os limites laterais existirem, mas eu obter valores diferentes, então meu limite também não existe. Tá bom? Então, basicamente era isso. E queria só desejar bons estudos, tá? E até a próxima aula.